O sistema de saúde público não funciona e hoje eu vou te explicar o porquê disso acontecer. Meu nome é Ricardo Guerra, eu sou pré-candidato a vereador aqui na região de Balneário Camboriú. Pessoal, o SUS não funciona por três motivos. O primeiro deles é que nós temos uma demanda infinita para um produto finito. Como assim, Ricardo? O que é uma demanda infinita para um produto finito? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Por exemplo, o ouro. O ouro é um produto escasso, certo? Só que nós temos uma quantidade ilimitada de pessoas no mundo. A gente sempre está tendo mais crianças e esse número só aumenta. Ou seja, nós temos que entregar o ouro, que é um produto escasso, para toda a população do mundo. Como que a gente vai fazer isso se o produto ouro é um produto escasso? Você não consegue transformar alguma coisa em ouro, pelo menos não ainda. Ou seja, você tem um produto escasso por uma demanda infinita. Então você não consegue fornecer a quantidade de ouro para todas as pessoas do mundo. Então é basicamente assim que funciona também o sistema de saúde público. Por quê? Porque você tem uma quantidade X de orçamento para gastar com uma quantidade duas vezes X de pessoas. Ou seja, você tem um orçamento limitado para uma quantidade muito maior de pessoas. E aí você deve estar pensando, tá, então é só aumentar o orçamento. Como é que a gente vai fazer para aumentar o orçamento? Pagando mais imposto ou dando calote em dívida pública. Essas duas soluções não funcionam. Ou seja, quais seriam as medidas certas para se tomar para tentar melhorar o sistema de saúde do Brasil? Eu vou dar aqui algumas soluções para esse problema. A primeira delas é visar muito mais no livre mercado e na desregulamentação dessa área. Por que a gente tem que visar esse livre mercado e desregulamentar essa área, sendo que nos Estados Unidos, que é um grande exemplo que as pessoas usam, lá o serviço é caro e você não consegue, por exemplo, fazer um teste de coronavírus por menos de 7 mil reais, né, se você não tiver um plano de saúde. Os Estados Unidos não é exemplo de livre mercado para essa área, pessoal. Eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Porque lá eles têm diversas regulamentações, tanto sobre os planos de saúde, quanto para a construção de novos hospitais, quanto para a formação de profissionais na área da saúde. Lá é muito difícil de se entrar nesse mercado. Eles têm um corporativismo naquela região, ou seja, você não consegue entrar com facilidade para suprir a demanda da área, fornecendo um menor preço pela melhor qualidade. Só que nós temos outros exemplos. A melhor saúde do mundo, que é da Holanda, lá eles não têm um sistema de saúde público. E lá é a melhor saúde do mundo. Como é que eles fizeram para ter essa melhor saúde do mundo? Básico. Eles simplesmente tiraram a mão do Estado, não 100%, tiraram a mão do Estado dessa área da saúde, deixando o livre mercado atuar. Lá eles têm uma atuação muito maior de competitividade entre os hospitais e eles têm um financiamento, um subsídio para as pessoas menores de 18 anos para pagar o plano de saúde delas. Ele deixa o livre mercado competir, deixa as pessoas fazerem a própria demanda e oferta da região, ou seja, se precisam de um médico naquela região, um médico de outra região vai para aquela região e supre o que está precisando. Então é assim que funcionaria o livre mercado, com um menor preço e uma melhor qualidade. É o sistema que nós devemos implementar aqui no Brasil, um sistema de livre mercado visando sempre a melhor qualidade e o menor preço. Então os Estados Unidos não é exemplo de livre mercado. Por isso que eu estou te dando um outro exemplo de livre mercado, que é a Holanda, que é o melhor índice de saúde do mundo. Ou seja, por que a gente não segue esse exemplo e fica tentando algo que intrinsecamente não funciona? Lembrando, mas o segundo ponto agora sobre o porquê que o SUS não funciona. O SUS não faz a distribuição de renda do mais rico para o mais pobre. Ele faz a distribuição de renda do mais saudável para o menos saudável. E o mais saudável pode ser alguém da periferia. E esse cara mais saudável está pagando para o menos saudável que não quer nem saber da vida dele. Ele está se drogando, está bebendo, está fumando. Ou seja, por que o mais pobre, que é mais saudável, tem que pagar para o pobre também, só que não se cuida? Por que esse cara que não pode pegar esse dinheiro e investir na bolsa ou pagar um plano de saúde, alguma coisa do tipo? Por que ele tem que ficar pagando para um cara que não quer nem saber da própria vida? Ou seja, segundo ponto de por que o SUS não funciona e ele é falho, sistema falho. Terceiro ponto, a partir do momento que nós tiramos esse monopólio do SUS, nós temos um livre mercado sendo aberto. A partir do momento que nós desregulamentamos esse mercado, nós temos mais empresas dessa área querendo atuar na região. E onde nós precisamos, por exemplo, no interior, se tiver uma demanda para aquilo, é óbvio que o mercado vai atuar naquela área, porque o mercado visa o lucro. E onde tem demanda, o mercado vai atuar. Ou seja, por que nós temos que prezar pelo atendimento dessas áreas do interior, sendo que o próprio mercado vai prezar nessas áreas do interior, visando o lucro? Agora você deve estar pensando, tá, mas e o mais pobre? Por que o mais pobre, a gente tem que fornecer o serviço para o mais pobre? Eu acabei de falar para vocês aqui que a renda vai do mais saudável para o menos saudável, e não do mais rico para o mais pobre, certo? Mas agora mais um exemplo, um choque.
na verdade, o sistema de saúde público do Brasil mata a gente. Ele não salva, ele mata. Nós temos diversas pessoas no leito esperando para serem atendidas, só que o sistema não suporta a quantidade de pessoas. E como eu falei, não tem como aumentar a quantidade de pessoas que o sistema suporta, porque a gente tem um X de orçamento e esse orçamento não pode ser aumentado. Então, esse problema é um problema intrínseco do próprio sistema. Meu nome é Ricardo Guesch, eu vim trazer para vocês hoje uma visão de mercado e uma visão de privatização do sistema de saúde público brasileiro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário e deixar o seu like aqui nessa postagem. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E vale lembrar de quem fica na fila do SUS é o mais pobre, não é o mais rico. Quem morre na fila do SUS esperando o atendimento é o mais pobre. Ou seja, vamos pensar um pouco diferente de como a gente está fazendo agora que não funciona. Vamos começar a abrir um pouco nossa ideia, um pouco nosso pensamento e visar um pouco pelo atendimento dessas pessoas que realmente precisam do serviço. E do jeito que nós estamos fazendo agora, não dá. Não dá mais. Tem gente morrendo. Vamos colocar a mão na consciência e vamos pensar em mudar esse sistema. Só um adendo aqui, extra. Na Suíça teve um referendo há 3 anos atrás ou 4 anos atrás de implementação de um sistema de saúde público na região. Lá eles têm uma democracia direta. A grande maioria da população votou contra a implementação desse sistema, porque eles sabem que tudo que é público tem uma qualidade inferior por um preço muito elevado. Por que o SUS não consegue trazer um serviço melhor a menor custo? Porque ele nem quer fazer isso, ele não quer, ele é um sistema público. Você acha que o público quer te dar a melhor qualidade pelo menor preço? Não, ele quer te dar a pior qualidade pelo maior preço. Porque quem está pagando é teoricamente o Estado, e é você. Só que você diretamente não consegue cobrar o Estado de fornecer um melhor serviço, você não consegue parar de pagar por esse serviço. Agora imagina no nível de mercado, você acabou de contratar um plano de saúde de iniciativa privada, você pagou R$100 por mês por esse plano de saúde. Só que esse plano de saúde não está suprindo a demanda que ele falou que ia suprir. Ele não está te dando os remédios que você precisava, por exemplo. Um exemplo só. Mas, o que você pode fazer nessa situação? Simplesmente chegar nesse plano de saúde que você contratou e pedir para ele cancelar o seu contrato. Falar, eu não quero mais pagar mensalmente esse plano. Por quê? Porque você não está suprindo o que você me prometeu. Agora, como você faz isso para o SUS? Como é que você vai chegar para o SUS e falar, SUS, você não está fazendo o que você prometeu para mim. Eu posso parar de pagar? Não, você não pode parar de pagar o SUS.